Eu acho que uma delas aqui que o nosso roteirista maravilhoso colocou aqui, que é o chamado para servir que você estava comentando, por isso até que eu vou puxar essa, que a gente vê que a série ela fala muito sobre o recrutamento, principalmente na primeira temporada, o recrutamento ali dos apóstolos, né? E uma dúvida que eu fiquei cara, tem um porquê dele estar escolhendo aquelas pessoas? Existe uma coisa que ele já sabia, que ele queria chamar essas pessoas? Porque isso não fica muito claro, não sei se tem isso na Bíblia. Porque ele vai cruzando com o caminho dos caras ali em algum momento, vai falando, pô, me segue, vem comigo, né? É que, por exemplo, na primeira temporada dá muito uma sensação que parece que ele já sabia de tudo. Tudo bem, ele já sabia de tudo. Isso. Só que acho que até no podcast do Rodrigo, parece que alguns chamados eles tinham uma relação anterior. De algum jeito, já conhecia as pessoas que ele chamou. Ele falou isso no episódio de Abraão, né? Ele tava falando dos chamados específicos de cada um. Na série, pareceu mais que, tipo assim, foi tipo, só coisas divinas pontuais mesmo. Por exemplo, até o primeiro lá que foi, que não chamado, mas a Maria lá. Do nada, ela ia ficar doidona de novo lá, aparece Jesus, põe a mão na mão dela e fala assim, cara, não faz isso e, tipo, faz o chamado pra ela. Mesma coisa quando tá lá na parada com o Simão lá, tipo, ele tava lá, por coincidência, aí ele já sabia quem era o cara, mas, tipo, não fala como ele sabia que era o cara e faz o chamado pra ele. Tipo, como que na série, tipo, eles desenvolveram isso e na Bíblia, né? Como que realmente foi esse chamado? Não, né? biblicamente não tem uma explicação do porquê cada um daqueles foi escolhido. O que a gente observa historicamente, que é algo que eu falei anteriormente, que é algo no mínimo interessante, é que Jesus chama completamente fora dos padrões. Só explicando para vocês entenderem. Aos 12 anos completos, que na verdade é 13 anos, um menino se tornava homem. E ele passava pelo Bar Mitzvah, que era a cerimônia que ele se reunia ali com um rabino e ele mostrava os seus conhecimentos da Torá e ele era, então, consagrado um homem. Beleza, isso aos 13 anos. Ou 12 anos completos, conforme os judeus falam. Aos 14 anos, um ano após ele já ser esse homem, se ele quisesse seguir essa carreira do ensino, essa carreira do conhecimento, ele escolhia um rabino, que ele admirava muito, ele ia até esse rabino, e ele era submetido a um ano de testes para saber se ele conseguiria se tornar um rabino ou não. Ou melhor, um rabino não. Se ele conseguiria se tornar um aprendiz de rabino. Se ele passasse, o que era algo extremamente difícil, muito mais difícil que um curso de medicina hoje, o vestibular de medicina, era muito difícil. Se ele conseguisse passar, aos 15 anos ele se tornaria discípulo daquele rabino e essa escola duraria dos 15 aos 30. Se ele não passasse, o que era comum, o rabino dizia o seguinte para ele: vá seguir a profissão do seu pai. Então ele virar pescador. Qual era a profissão de Jesus? Era Carpinteiro. Ele era tipo, na época... Construtor. Ele era construtor. Não era marceneiro, construtor. Se ele era construtor... Construtor e inventor, né? Porque na série mostra que ele faz umas invenções. Exatamente. Você fala assim, caraca, o cara ele que criou a trinca, então... Se ele era esse construtor, olha que interessante. Se ele era esse construtor, ele não seguiu a escola rabínica. Sim. Porque ele seguiu a profissão dos pais. A pergunta mesmo ele, até tem uma passagem lá que ele tinha muito conhecimento. Tinha muito conhecimento, eu falo assim, ele tinha aptidão pra... Muita, né? Então, provavelmente, ele nem tentou essa prova, porque provavelmente ele passaria. Mas ele foi seguir a profissão do seu pai. Só que aos 30 anos, ele recebe, o que era raríssimo, o título de rabino por mérito. Gente, isso tudo não está na Bíblia. Isso tudo é conteúdo histórico ali de historiadores como Flávio Josefo, do século I, século II. Tá. Então, ele recebe este título de rabino por mérito, semelhante a Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, que Paulo tanto fala que, nossa, ele se gabava tanto de ser formado discípulo por Gamaliel, porque Gamaliel também recebeu por mérito, o que era algo extremamente surreal. Então Jesus, ele era um rabino, não porque ele estudou a escola rabínica, mas porque ele tinha um conhecimento surreal a ponto de receber, e isso é o que dava autoridade para ele poder entrar nas sinagogas e abrir os rolos. Por quê? Por mais culto que a pessoa fosse, sem esse título ela não tinha autoridade para isso. Então Jesus, ele não seguiu esse mesmo padrão histórico de escolha, de esperar os
jovens homens irem até ele capacitados e tal, submetê-lo. Não. Ele já vai em homens. Tinha essa prática, né? Que entre as era um pouco mais confortável, né? Tipo assim, eu sou o sábio, eu vou sentar aqui, as pessoas querem aprender vão sentar ao meu redor. E eles que venham a mim, e eu só os submeto a uma série de testes, e se passar lucro, senão é a maioria. Não, Jesus vai até os caras. E esses caras estão trabalhando, ou seja, se eles tentaram a escola rabínica, eles não passaram, ou sequer tentaram, porque olham para si e falam, cara, não tem capacidade não vou nem tentar, eu vou trabalhar mesmo direto. Então isso é muito interessante, porque ele não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos.